Essa live de hoje eu vou te mostrar como é que você consegue pegar capital para fazer os seus projetos de flipping, comprar, reformar e vender. Agora eu quero te mostrar uma planilha minha que eu tenho aqui, coisa bem simples que eu preparei para vocês que vocês consigam visualizar esses números e conseguir agora encaixar mais na prática um pouco isso que a gente já está falando. Isso é bastante importante para você que quer comprar os seus imóveis para reformar e vender, e é muito importante também para você que quer essas propriedades ali para, por exemplo, fazer wholesale. Por quê? Porque você vai entender quais são os números e como é que a pessoa, o cash buyer, o investidor, o comprador que vai pegar a sua propriedade, como é que ele pensa, quais são os números dele, o que é que ele está buscando, qual é o custo dele, qual é a estratégia dele. Com isso em mente, você consegue ali planejar com antecedência a proposta que você vai fazer para o dono da casa, por exemplo, saber qual é o valor que você pode pegar essa propriedade, saber quanto é que ele vai gastar naquela propriedade e por quanto você pode passar para ele, tá? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando você vai trabalhar com imóveis aqui nos Estados Unidos ou querer ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos, para comprar, reformar e vender as propriedades, você tem ali 3 pilares importantes para você decidir se é para você ou não. O primeiro pilar é você entender ali de obra. Você precisa entender de obra, você tem que saber como funciona a obra. E eu mostrei 3 possibilidades, caso você não entenda de obra, como você pode entrar nesse negócio com segurança sem entender muito de obra. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você entender os números daquele negócio, você saber de fato comprar certo. Porque para fazer um flipping, comprar, reformar e vender, você precisa comprar certo. Por quê? Porque mesmo que você erre, por exemplo, na obra, você gastou mais do que deveria, passou muito mais custo do que deveria, a sua margem ela é tão grande, ela deveria ser tão grande entre o que você está gastando e o quanto que você pode vender aquela propriedade, que ainda assim você está protegendo o seu capital principal. Essa é a parte mais interessante, mais importante é proteger o capital. Então, nesse caso, você ganharia menos do que você queria, mas você está protegendo o capital. Essa é a outra parte. E o terceiro ponto, falamos sobre você precisaria entender como organizar a parte financeira do seu projeto. Você tem que entender de onde que vem o capital. Ele pode vir de, por exemplo, acho que eu falei 3 ou 4 lugares. Eu falei de hard money lender, eu falei de private lender e eu falei de sócio. E eu falei do seu próprio capital, exatamente, 4 capitais. Então, Arthur, eu tenho dinheiro para fazer os flippings. Show, você se encaixa nesse primeiro perfil, você tem o capital, você pode fazer. Ou, Arthur, eu tenho pouco dinheiro para fazer o flipping e eu acho que eu não poderia comprar, reformar e vender porque eu tenho pouco dinheiro. Aí eu te dei duas ou 3 opções. Eu te falei, você pode fazer com hard money lender, que ele empresta capital para você a juros. Você pode fazer com private lender e você pode fazer com sócio investidor. E vou mostrar aqui numa planilha super simples como é que essas 3 pessoas te cobrariam, quanto é que você teria que pagar, quanto é que você lucraria trabalhando com essas 3 pessoas para o mesmo imóvel. Eu peguei aqui um imóvel qualquer, chutei um número aqui, números aleatórios, tá? E eu planilhei para vocês aqui, tá? Vamos supor que a sua casa é essa aqui, ó, a casa ABC, essa propriedade aqui de cima. 2.000 square feet, por exemplo, essa propriedade. Olha que interessante. Nesse exemplo daqui, essa propriedade, ela tem 3 quartos, 2 banheiros, 2.000 square feet, eu não tinha mudado essa parte aqui de cima, e ela tá aqui, ó, à venda por $200 mil. Ou seja, tem alguém que tá vendendo essa propriedade aqui por $200 mil, tá? Não me acompanhando. For sale aqui é que alguém tá vendendo. Você encontrou essa casa, tem alguém vendendo essa propriedade. Aqui do lado, você tem aqui uma projeção de obra. Você mandou ali um contractor, você mandou um empreiteiro, você é contractor, você tem um amigo que é contractor, você mandou um corretor ali que sabe disso, enfim, você chegou aqui nesse valor daqui. A gente não vai discutir um pouco como saber esse valor, porque isso é outra live, é outra coisa. Então você vem aqui, por exemplo, e você tem aqui, ó, $90 mil, que é o preço de obra nessa propriedade. E aí você tem a parte interessante, que é o investimento total. Se você comprar essa propriedade por 200 mil, gastando 90 mil, o investimento total nessa propriedade seria de o quê? De $290 mil. E aí eu coloquei aqui, ó, os comps, mas não olha para isso aqui agora não, daqui a pouco a gente fala dele. Eu falei para vocês, na semana passada, acredito eu, fiz uma outra live mostrando como é que você define qual é o ARV da propriedade, ou seja, qual é o real valor de mercado. O ARV dessa propriedade significa isso aqui, ó. After Repair Value, significa isso aqui, tá? Isso é ARV. O ARV significa isso, After Repair Value, que é a mesma coisa de valor de mercado da propriedade depois que ela tá pronta, tá? A gente já fez uma live falando sobre como é que você chega nesse valor, e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que funciona. Beleza, então o que eu fiz? Eu peguei a casa número 1 como comparativo, peguei a casa número 2 como comparativo, peguei a casa número 3 como comparativo. E aí eu fiz o quê? Ó, mesma quantidade de quartos, mesma quantidade de banheiro da minha, tá vendo? 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos, 2 banheiros, 2 banheiros, 2 banheiros, 2 banheiros, 2 banheiros, 1 banheiro. Um pouquinho menor, a gente poderia construir um outro banheiro aqui, tá dentro da média. Essa aqui tem 2.000 square feet, que é o tamanho dela, a casa que eu tô olhando, essa é a minha propriedade, tá? É a casa que a gente tá analisando para pegar. E esse aqui de baixo são os comparativos reais
dessa propriedade, ou seja, casas que são muito idênticas ou muito semelhantes, já falamos sobre isso. Se você perdeu, volta no canal aqui quando acabar isso aqui ou mais tarde, tem no canal a live só sobre isso aqui, mostrando como é que a gente faz isso, inclusive compartilhando a tela e olhando propriedades ao vivo, tá? Então, nesse caso aqui especificamente, eu tenho casas que elas são idênticas ou semelhantes, a mesma quantidade de banheiros, mesma quantidade de quartos, mesmo tamanho, ou muito próxima no tamanho aqui. E aqui, ó, o valor que ela está sendo vendida pronta. Coloquei 300 mil, 302 mil, 291 mil. Esses números aqui a gente vai brincar com eles hoje aqui, tá? Eu joguei esse número aí e a gente vai acabar brincando com eles. O que é que eu peguei aqui, ó? Eu peguei o preço por square feet, ou seja, o preço pelo metro quadrado. Arthur, o que é isso? É quando você pega o valor de venda da propriedade e divide pelo tamanho dela. Esse número daqui é como se fosse o preço do metro quadrado, tá? Olha aqui, ó. 300 mil dividido por 2 mil. Esse aqui é o preço do metro quadrado dessa propriedade. Essa aqui de baixo é a mesma coisa, é o preço por metro quadrado dessa propriedade. Essa aqui de baixo é a mesma coisa, é o preço por metro quadrado dessa propriedade. Aqui embaixo eu tenho o quê? Aqui embaixo eu tenho a média. Aqui embaixo eu tenho a média dessas três casas, olha só. Eu somo as três propriedades, ou seja, eu somo os três valores pelo metro quadrado de cada uma delas e divido por 3. Por quê? Porque eu estou pegando a média. Essa média daqui, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar essa média daqui, a planilha faz tudo isso, pelo tamanho da sua propriedade. Então, nesse caso, esses 308.193,41, esse aqui é o valor de mercado da sua propriedade comparado com as casas idênticas a ela naquele mercado. Ou seja, esse é o valor real da sua propriedade. Esse é o valor daqui que o banco vai analisar quando ele for considerar qual é o valor máximo de venda da sua propriedade. Quando o comprador ele for pegar a sua casa, por exemplo, ele vai olhar aqui, ó, o ARV dos comps. É o comparativo real da sua propriedade. Arthur, por que você está falando isso? Não tem nada a ver com pegar dinheiro emprestado. Tem tudo a ver. Lembra que eu falei para vocês sobre o primeiro pilar que você tem que ver, que é a questão dos números? Que agora, quando a gente for olhar aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês, sobre como é que você pode pegar o capital e ver se faz sentido pegar esse capital, esse número daqui, essas informações daqui, elas são fundamentais, elas valem ouro. Sem essa informação daqui, você não consegue montar um projeto para poder conseguir pegar recurso para o seu projeto. Já falei ontem para vocês, quem estava aqui presente viu, que a parte mais importante é você comprar certo. Então, para você comprar certo, o pilar número 1 é entender essa conta que a gente está fazendo aqui. Esse é o pilar número 1. Agora, vamos considerar aqui embaixo, tá claro? Deu para entender? O pessoal tá aí entendendo, tá tranquilo, posso continuar? Quem tiver pergunta já vai mandando no chat aqui, porque eu vou olhando aqui o chat e já vou respondendo, tá? Hoje a gente vai aqui direto ao ponto. Aqui embaixo, o que foi que eu fiz aqui embaixo? Eu quero pegar capital para poder fazer esse negócio. Eu não tenho muito dinheiro, ou eu tenho dinheiro, mas eu quero pegar capital para fazer isso. Eu não tenho como fazer sozinho esse projeto. Eu até tenho capital ali, mas talvez não seja suficiente. O que você vai fazer? Você vai trabalhar, como a gente falou, você vai atrás do, significa isso aqui, ó, OPM significa Others People's Money. Esse Others People's Money, traduzindo aqui para o português, significaria isso aqui, ó, dinheiro de outras pessoas. Resumidamente aqui seria isso. Others People's Money significa dinheiro de outras pessoas. É uma abreviação aqui, tá? Beleza. Dentro disso aqui, nós temos aqui algumas pessoas, e eu vou já liberar aqui para vocês aqui, ó. Imagina que você quer trabalhar agora, deixa eu subir um pouquinho aqui, beleza? Você quer trabalhar agora aqui com o Harman Lender. Essa pessoa daqui, essa é a primeira pessoa que você quer trabalhar, o Harman Lender. Vamos supor que esse Harman Lender, ele vai chegar para você e vai falar o seguinte, olha só, eu vou te emprestar o capital para você fazer esse projeto, porém, o custo desse capital, o custo desse dinheiro que eu vou te dar é 12%. Eu vou te cobrar 12% sobre o valor que eu te emprestar e eu vou te cobrar isso dentro de um ano, tá? E ele vai falar que você pode pagar 1% ao mês ou pode pagar no final, geralmente você paga ali 1% ao mês, tá? Então, o custo do capital seria 12% aqui, é o que a gente está falando. Beleza. Outra coisa, ele vai chegar para você e ele vai falar o seguinte, olha só, eu não vou te liberar 100% do capital que você precisa. Eu não vou fazer isso. Eu vou liberar para você 75%. Eu estou botando aqui um número hipotético, tá? Geralmente é esse valor mesmo que eles liberam. Mas pode ser 80%, 85%, pode ser 70%, pode ser 65%, pode. Vai depender do Harman Lender, vai depender da pessoa que você encontrou para te emprestar esse capital, tá? Pode variar bastante isso aqui. Mas na média, a prática de mercado geralmente aí é 70%, 75% do valor total que você precisa. Beleza? Aí agora você tem aqui, ó, um investimento total. Olha só que interessante, 290 mil. Por que 290 mil? Olha aqui em cima. Aqui em cima, ó, você vai ter 200 mil é o valor da compra, 90 mil é o valor da reforma. Então você tem ali um investimento total que você precisa nesse projeto de 290. Então, investimento total, 290 mil dólares. Beleza. Vamos lá.
capital a ser liberado. Lembra que eu falei para você que ele não vai te emprestar 100% dos 290 mil? Ele vai te emprestar o quê? 75% desse valor. Então, olha só, ele vai chegar para você e falar só, eu te empresto aqui 217.500. É isso aqui que eu vou te liberar, te emprestar esse valor, mas eu não vou te liberar os 290 completo. Por quê? Porque esse valor representa 75% do capital total, tá? Coisa bem simples aqui. Beleza. Se você precisa de 290 mil, capital total para você investir, e ele só vai te dar 217.500, você precisa ter do seu bolso 72.500, conta de subtrair, né? Coisa fácil, coisa simples aqui, tá? Então, para você fazer esse projeto aqui com Harman Lender, você precisa ter 72.500 no bolso para fazer uma propriedade com investimento total de 290 mil dólares. Seria isso daqui, tá? Beleza. Vamos agora olhar para o lado, tá? Qual seria o custo total desse projeto? O custo total desse projeto seria de 316.100. Por que 316.100? O que é custo total? O custo total seria o capital que ele te deu, os 217.500, seria o seu capital, o valor que você colocou, e seria os juros que ele está te cobrando, que é 12% sobre os 217.500. Então, se somar o capital que ele te deu, mais os juros que você tem que pagar para ele, mais o seu capital, o custo total do seu projeto seria de quanto? Seria de 316.100. Olha só que interessante aqui agora. Quanto é o ARV da propriedade? 308.193,41. Ou seja, é o valor máximo que você pode vender essa propriedade. Olha o que vai acontecer. Nesse cenário aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Nesse cenário você está perdendo dinheiro. Nesse cenário daqui, não faz sentido você pegar essa propriedade, porque você vai levar prejuízo. Porque o valor que você vai vender a propriedade, ela é menor do que todo o custo total que você vai ter nesse projeto. Então, se você fosse oferecer essa propriedade, você como wholesaler, para uma pessoa, para um investidor, que ele quer fazer o flipping, ele pegaria essa propriedade por 200 mil, que é esse valor aqui de cima, para gastar 90 mil. Contem para mim aí, o que vocês acham? Ele pegaria essa propriedade ou não? Ele não pegaria. Por que ele não pegaria? Porque o número está errado. Então, você como wholesaler, você que quer pegar essa propriedade com o dono da propriedade, você já sabe que você não vai poder pegar por esse valor 200 mil, porque o número está errado. Esse número aqui não funciona. Agora, olha que interessante. Imagina que essa casa está sendo vendida não por 200 mil, mas essa casa está sendo vendida, por exemplo, por 120 mil dólares. Por exemplo, é o valor da propriedade. Olha que interessante agora aqui. Opa, botei 12 mil, né? 120. Vamos lá. Olha que interessante. Ela não está sendo vendida por 200, mas está sendo vendida por 120 mil dólares. Olha como mudou completamente aqui a figura desse negócio agora. Olha só. Mesma coisa. Se você tem 120 mil de compra, mais 90 mil de obra, você tem um investimento total de 210 mil, tá? Então aqui você tem 210 mil investimento total, você tem aqui 75% do capital que ele liberou para você, e você teria que ter 52.500 para colocar do seu bolso. Nesse caso aqui, o seu custo total, que seria o capital que você pegou emprestado, mais o seu dinheiro, mais os juros que você tem que pagar para ele, que é 12% em cima do valor que ele lhe deu, você teria um custo total aqui, ó, de 228.900. Agora, olha como a coisa fica bonita. Por quê? Porque essa casa ela pode ser vendida por 300 mil dólares aqui, ó. Ela pode ser vendida por 308 mil. Se você gastou 228.900, considerando o seu capital você está recuperando, o capital que você pegou emprestado, mais os juros, tá? Aqui eu não estou tirando o custo de fechamento nem nada, vai ficar fácil a conta, tá? Se você gastou total 228.900 e você pode vender por 308, olha qual é o lucro bruto desse negócio. Você teria um lucro aqui nesse negócio de 79.293,51. E aqui eu coloquei lucro líquido porque você não tem sócio, tá? Então, olha só, você teve um lucro líquido nesse negócio aqui embaixo, estava tapando aqui, né? Você tem um lucro líquido nesse negócio aqui de 79.293,41. Então, nesse cenário aqui, você iria colocar do seu bolso 52 mil, você iria recuperar os seus 52 mil e ganhar 79 mil dólares. Imagina, você colocar 52 e ganhar 79. Recuperar e ganhar 79. Qual negócio você conseguiria botar 52 mil e voltar 79 mil dólares em 6 meses, 7 meses, o tempo que durar seu flipping? Pouquíssimos negócios, né? Então é um excelente negócio aqui você olhar por esse lado, porque o custo que você teve do seu bolso foi o quê? 52.
Foi o seu dinheiro que você colocou, foi 52, para fazer um projeto total de 228 que podia vender por 308 mil dólares. Nesse cenário aqui, isso aqui é o que muito americano, muitas pessoas, eu fazia isso também, várias pessoas que trabalham no mercado aqui fazendo imóveis, eles usam esse formato. Eles não vão colocar aqui os 228 mil do bolso. Eles vão colocar ali uns 50 mil, 52 mil do bolso e o restante ele faz o quê? Ele pega com Hard Money Lender, é uma opção que ele tem. Então com pouquíssimo dinheiro, Arthur, mas 52 mil é muito dinheiro. Sim, talvez para você pode ser, mas para quem tem 52 mil dólares, para fazer um projeto de 230, 52 mil é muito pouco. Pô, vou botar só 50 mil e posso fazer um projeto de 228 para vender por 308. Então é um custo barato para o seu dinheiro. É uma forma de você ter pouco dinheiro e começar. Esse aqui é o primeiro formato. Seria o formato de você atuar com Hard Money Lender, tá? Vamos mostrar aqui agora a segunda forma de atuar aqui, que poderia ser com Private Lender. Deixa eu mostrar aqui para baixo para vocês aqui também. Segundo formato. Olha aqui agora o segundo formato, tá? No segundo formato agora, você tem aqui, ó, o seu Private Lender. Deixa eu botar aqui em amarelinho, porque a gente já falou sobre ele. Nós temos agora o segundo formato aqui. O segundo formato é o Private Lender. É muito parecido com o primeiro. Mas olha só, ele já te cobra aqui 8%, isso aqui é um exemplo, tá? Ele geralmente cobra isso mesmo. É mais barato, o custo do capital de você trabalhar com o Private Lender, ele é muito mais barato do que você trabalhar com um Hard Money Lender. Por quê? Porque eu falei ontem para vocês que essa pessoa daqui, ela está buscando rentabilizar mais o dinheiro dela que já está parado. Ela não olha isso aqui como um negócio, como um business. Ela não está encarando isso como um negócio. É uma forma de ter uma renda extra ali ou de rentabilizar mais o dinheiro que ela está parado no banco, por exemplo, em qualquer outra coisa, tá? Beleza, esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela vai te liberar quase sempre 100% do capital. Olha que top. Esse aqui de cima, ele só ia te liberar 75%. Já essa aqui de baixo, ela te libera aqui 100% desse valor. Muito melhor, tá pagando muito mais barato pelo custo do capital, você tá pegando com menos juros e você tem o capital inteiro na sua mão. Qual é a vantagem disso? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos continuar. Mesmo valor de investimento, a gente comparar aqui apples to apples, né? A gente usar a mesma propriedade nos três cenários para você conseguir ver a mesma casa com os mesmos números, pegando o capital de três formas diferentes, como é que isso impactaria no teu resultado, tá? Então aqui, mesmo investimento. Mas olha que interessante aqui agora. Aqui, ele vai te liberar 100% do capital que você precisa. Então, você vai pegar 210 mil. No cenário com o Hard Money Lender, aqui do lado, ó, ele só te liberaria 157.500. Olha a grande diferença aqui agora. Nesse cenário com o Private Lender, você precisa de zero do seu bolso para fazer esse projeto. Você consegue fazer esse negócio, literalmente, sem tirar um centavo do seu bolso. Estou te explicando aqui como funciona essa parte aqui, beleza? Show! Então aqui você não tem que colocar um centavo do seu bolso. Vamos continuar aqui um pouquinho para cá. O custo total do projeto seria, aqui em cima, 228.900, aqui seria 226.800. Por quê? Porque você pagou menos juros. Ó. Em cima você está pagando 12% de juros, embaixo você está pagando 8% de juros sobre esse valor. Então aqui ó, você já tem um custo um pouquinho menor sobre o capital que você está usando. Porém, você não está botando um centavo do seu bolso, está pegando dinheiro com Private Lender. Beleza? Mesmo cenário aqui. Olha que interessante. Nesse cenário aqui de baixo, você tem o quê? Você tem o valor de venda e aqui agora você tem o lucro bruto, que seria o quê? Seria os 308 mil dólares, tá? Menos o valor que você teve de custo. Esse seria o lucro bruto. Olha como a diferença aqui ela não é tão grande. Olha como a diferença do lucro bruto em si, em valor, ela não é tão grande. Na sua tabela não sai o juros. Sai sim, porque eu tô somando aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó. É que vocês não viram ali, mas tá aqui. Vamos lá. Pessoal, aqui, tá vendo aqui? Eu tenho a somatória desses dois e eu tenho também aqui, ó, considerando os juros. Tá aqui, ó. Tá somando, tá? Porque é fórmula. É só jogar aqui o número e vai sair para você. Essa é a vantagem. Você não tem que se preocupar com forma. Tu não sei mexer com isso e tal. Você não precisa. É só jogar a informação que ela já calcula para você, tá? Beleza. Então aqui, ó, o lucro que você tem financeiro, né, dinheiro no bolso, a diferença é muito pequena. A diferença aqui ela é muito pequenininha. Só que qual é a grande sacada aqui? É que aqui você ganhou 79 mil colocando 52.500 do seu bolso. Aqui embaixo você ganhou 81 sem botar nada do seu bolso, sem botar um centavo do seu bolso. Aí eu te pergunto, nesse cenário daqui, quantos imóveis você conseguiria fazer?
Aqui você consegue fazer quantos imóveis você quiser e quantos imóveis você conseguir gerenciar. Por quê? Porque você não tem que ter dinheiro para colocar. Aqui, se você tivesse 52, você só poderia fazer um imóvel. Mas aqui, com 0, você faz quantos? Quantos você conseguir. Você faz quantas a sua mão aguentar pegar ali e gerenciar tudo isso. Depende de você. Mas olha que interessante, o número tem que estar certo. Você tem que pegar a propriedade aqui em cima, ó, com o número certo. A compra certa, material certo aqui. Porque olha só, eu coloquei aqui, ó, olha só que interessante. Eu coloquei aqui em cima que é 90 mil de obra, tá? Para ganhar 78. Vamos supor que você gastou aqui 110 mil, por exemplo, de obra. Olha só, você gastou 20 mil a mais do que você queria. 20 mil a mais. Ainda assim, você está ganhando aqui, ó, 57 mil. Ainda assim, você está ganhando 59 mil. Você gastou 140 mil de obra, não 90. Ainda assim, você está ganhando aqui 24 mil dólares aqui, e aqui você está ganhando 27 mil dólares. Você gastou aqui 160 mil. Você ainda está ganhando aqui 2 mil dólares. Você ainda está ganhando aqui 5 mil dólares aqui, ó. Olha só a diferença. Então, qual é o grande ponto aqui? Qual é o grande X da questão? Se você comprar certo, mesmo que você erre muito na obra, você ainda está ganhando. A sua margem de lucro aqui, ó, ela ainda é preservada. O seu capital é preservado. Olha só, eu tinha 90 aqui, coloquei 160. Para você errar de 90 para 160, meu amigo, você tem que ter errado tudo. Você acha que você nem viu a casa praticamente. Então, você comprar certo e entender os números é muito importante. Por isso que você, como wholesaler, quer repassar essas propriedades, você precisa aprender a encontrar essas casas com grande desconto. Se você quer fazer o flipping, que é o que eu estou ensinando aqui, como fazer sem capital, você precisa aprender como o wholesaler encontra casas com bom preço. Ou você precisa ter wholesalers do seu lado que façam isso. Então você precisa entender isso. Vamos voltar aqui para os 90 mil para a gente usar o último exemplo aqui. Beleza? Tá dando para entender aqui por enquanto? Tá fácil de entender a conta? Você explicando parece ser fácil, quero ver na prática e rompendo a inércia. Cara, então, essa pergunta ela é muito boa, tá? Eu vou até aproveitar a chance que você perguntou isso, vou até voltar para mim aqui, tá? Eu vou até aproveitar a chance que você perguntou isso para te responder algo que é a dúvida de muita gente, tá? Quando eu explico o assunto, parece fácil para você porque é simples de entender o assunto. Esse assunto aqui, ele é simples de entender, ele é simples de você ver como as coisas funcionam. Mas ele ser fácil é outra história. Por exemplo, você que nunca trabalhou com propriedades, ou por exemplo, você que nunca andou de bicicleta. Um exemplo, tá? Você nunca andou de bicicleta. Vou usar até um exemplo melhor para você. Você que chegou aqui nos Estados Unidos, tá? Fala para mim quem está aqui nos Estados Unidos que trabalha com alguma profissão que quando você chegou aqui, você nunca na sua vida tinha imaginado que você trabalharia. Fala pra mim no chat aqui, Arthur, eu trabalho talvez com pintura, eu nunca imaginei que eu ia pintar uma casa. Arthur, eu trabalho com framing, fazendo madeira, eu trabalho com piso, instalando piso, eu trabalho na limpeza, eu trabalho com qualquer coisa que você nunca imaginou que você trabalharia com isso. Fala pra mim no chat, Arthur, eu trabalho com algo que eu nunca imaginei que eu trabalhasse com isso. Eu te garanto que quando... Aqui a galera, aqui ó. Eu te garanto que quando você começou a trabalhar com isso, eu te garanto que era difícil para você. Eu te garanto que aquilo ali era meio complicado. Eu te garanto que você, quando olhou aquilo, falou, caraca, não sei se eu vou conseguir fazer. Talvez seja muito duro, talvez seja muito difícil, não sei se vou. E hoje, talvez anos depois, você olha para aquilo e você faz aquilo com o olho fechado. Por quê? Porque a repetição torna fácil qualquer coisa. Não é só isso aqui não. Qualquer coisa. Por que eu falando parece ser fácil? Porque para mim é muito fácil, porque eu já faço isso há, sei lá, 5 anos. Então você que nunca fez isso, quando você começar a fazer isso, é natural que você sinta ali uma certa dificuldade. É por isso que a gente está aqui ensinando e desenhando praticamente isso para você. Para quê? Para que isso se torne fácil a cada dia. Agora existe uma diferença muito grande entre ser fácil e ser simples. Ser fácil é uma coisa, ser simples é outra. Esse processo é muito simples, é simples de fazer. Se você ficar comigo aqui 2 semanas assistindo todas as lives, eu te garanto que você vai acabar essa semana entendendo tudo e sabendo como as coisas funcionam. Agora você vai ter que ir para a prática. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tirar a bunda da cadeira ali e ir para a prática, você vai ter que executar. E quando você for executar, você vai ter as dificuldades normais, faz parte, você vai aprendendo com aquilo e a prática vai te tornando melhor e aquilo vai ficando mais fácil para você. Fechou? Eu queria ter essa oportunidade de falar isso, porque a gente não está aqui
vendendo facilidade. A gente está mostrando para você como as coisas funcionam. É assim que funciona. É simples o processo, é simples de entender. Você é quem torna o negócio fácil. Se você não estuda, se você não pratica, se você só fica assistindo vídeo e não vai para a prática, para você vai ficar sempre sendo difícil, porque você não está praticando. Então, quanto mais você praticar, mais chance você tem de tornar aquilo mais fácil para você. Beleza? Voltando para cá. Então, aqui a gente tem o Harman Lender e aqui a gente tem o Private Lender, tá? Essas são as diferenças entre eles. Agora, vamos falar de você atuar aqui com um sócio investidor. Olha que top aqui, ó. Vamos agora você usar aqui um sócio, que é o terceiro formato que eu tinha falado para você. Olha que bacana aqui. O sócio investidor, ele vai chegar para você e ele vai te cobrar 50%, esse aqui foi um exemplo, tá? É como eu faço aqui. 50% do custo do capital, tá? Mas aí tem uma ressalva aqui, tá? Eu vou botar aqui, tem um asterisco bem grande aqui, eu vou botar até em vermelho aqui, depois eu vou explicar para vocês qual é essa ressalva aqui para vocês entenderem, tá? Ele vai cobrar, por exemplo, 50%, mas não é 50% do capital, é 50% do lucro líquido desse negócio, a gente vai mostrar aqui. Beleza. Qual é outra coisa? Ele vai te liberar 100% do capital. Você tem aqui, ó, 100% do capital para você conseguir trabalhar. Beleza, estou em 100% do capital. Então, 210 mil, total investimento, total de capital liberado 210. Também não tem que colocar um centavo do bolso. Show de bola. Qual é o custo total desse projeto? 210 mil, mesma coisa. Por quê? Porque você não teve que ter custo aqui do capital. E você não está pagando juros sobre o capital. Olha a grande diferença aqui, ó. Esses dois de cima, o custo do capital entra os juros que você está pagando aqui para ele, porque você paga os juros para o Private Lender e para o Harman Lender em cima do capital total liberado. Já com o seu sócio investidor, você não paga 50% ou os juros para ele em cima do capital que ele lhe emprestou ou que ele disponibilizou. Você vai pagar em cima do lucro líquido que tiver naquele projeto. Então, nesse caso daqui, o custo do capital ainda é zero. Por quê? Porque você está usando somente a compra da propriedade e a reforma da propriedade. Você só vai saber qual é o custo do capital quando vender a casa. Porque aí você vai devolver para ele todo o capital e você vai dividir o lucro com ele. Olha que interessante aqui agora. Eu tenho 308 mil dólares de venda, mesmo preço, aqui em cima. E eu tenho aqui, ó, 210. Então, o lucro bruto aqui seria o quê? Seria 98.193. Porque é 308 mil aqui, ó, é 308 mil, que é o valor de venda da casa, menos o custo do projeto, que foi a compra e a reforma, deu aqui, ó, 198.193 aqui. Nesse caso, como você tem 50% agora aqui, ó, o custo que você tem que pagar para ele de volta, que 50% não do capital, mas do lucro. Então, se o lucro bruto foi 98 mil, você vai dividir com ele por 2 aqui, tá vendo? 98 mil pelo capital. Nesse caso aqui, você vai pagar para ele 49 mil e você fica com 49 mil. Então, nesse cenário daqui, olha que interessante, é o cenário que você está menos ganhando em relação aos outros dois. Só que tem um ponto interessante aqui. Qual é o ponto interessante? Nesses dois aqui de cima, no Private Lender e no Harman Lender, que são esses dois daqui, você está pagando juros sobre o capital total, tem um prazo definido para você pagar e geralmente esse pagamento de juros ele é mensal. Por exemplo, se ele está te dando 12% de juros sobre o capital, você tem que pagar para ele 1% de juros ao mês sobre o capital que ele te emprestou. Então, se o projeto demorar 6 meses, todos os meses você está pagando 1% de juros sobre o capital que ele te deu. A mesma coisa seria aqui, 8%. Você ia dividir 8% pelos 12 meses e você ia pagar para o Private Lender esse percentual de juros mensal. Às vezes, o Private Lender, e aí seria o melhor cenário, ela te permite ou ele te permite só pagar no final. Se você conseguir isso, essa pessoa fala, não, você não precisa me pagar os juros mensal aqui, pode me pagar quando acabar o projeto, tá? E você também pode ficar tranquilo que eu vou te liberar 100% do capital. Esse aqui seria o paraíso, né? Porque você não está botando um centavo do seu bolso, você não está pagando juros todos os meses e você só vai pagar quando finalizar ali. Seria top. Então, nesse cenário aqui de baixo, você está ganhando menos, beleza, está ganhando menos, porém você não botou um centavo no seu bolso e você não está pagando nada de juros por mês. Você está dividindo com ele o lucro. E aí você tem que lembrar também o seguinte, que é o que a gente falou ontem. Esses dois de cima, independente do que aconteça, independente da venda da propriedade ou não, quando der o tempo do contrato que ele te emprestou, você tem que pagar de volta para ele. Se você não pagar de volta para esse Private Lender e para esse Harman Lender, que são esses dois primeiros aqui,
eles têm duas opções. Eles vão tomar a sua propriedade, vender ela para recuperar o dinheiro deles, porque a propriedade é a garantia desse negócio, ou você pode fazer uma extensão desse contrato aqui de empréstimo. Você estende esse contrato, ele vai te cobrar geralmente ali uma taxa para você estender, ou seja, mais 5% de taxa de multa, porque você vai estender, por exemplo, e aí você tem mais um prazo que ele te definiu com aqueles juros ali que está compactuado. Isso pode acontecer. Nesse cenário aqui é a mesma coisa. Então, independente do que aconteça, você tem que cumprir o prazo ali dentro do que foi colocado no contrato, ou ele vai tomar a casa de você. Nesse cenário aqui, não. Nesse cenário aqui, como vocês são sócios, tá? Nesse cenário aqui, como vocês são sócios, o que é que vai acontecer? O seu sócio investidor ele vai receber a parte dele quando a propriedade for vendida, tá? E geralmente não tem um prazo ali. O prazo é quando a casa for vendida. Tá? Obviamente vocês estipulam ali um prazo médio, porque tem que ter algo médio ali, uma noção de tempo, mas é quando a casa é vendida. E se houver muito atraso, muito problema, todos os sócios sentam para analisar quais foram os problemas, se é um problema que é de quem está gerenciando o projeto, se o problema é realmente que aconteceu um problema, vocês vão ali se ajustando no meio do caminho, tá? Essas são as grandes diferenças entre essas três pessoas e são três formas de você conseguir capital. Essas duas aqui, ó, você usa sem tirar um centavo do seu bolso, tá vendo? O Private Lender e o sócio investidor. Eu uso bastante essas duas daqui, muito mesmo, tá? E essa aqui de cima também é outra possibilidade que você pode utilizar. Você vai ter que olhar isso daqui e definir dentro da sua realidade qual desses cenários é mais interessante para você que quer fazer o flipping pegando o capital com Horseman Lender, com Private Lender ou com sócio investidor. Fechou? Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês.